Oi, gente. Hoje eu vou gravar um áudio para vocês sobre o neto preferido, a neta preferida, se existe ou não existe. E a minha opinião é que existe sim. Existe porque eu vou aqui contar algumas experiências, né? Algumas coisas que eu já percebi assim em relação à avós, né? Principalmente a avó, a mulher é mais, ela demonstra mais quando gosta mais de um neto do que do outro. Quando eu ia, há um tempo atrás, tinha um menininho que ele era muito parecido com o filho do Gugu, com o João Augusto, com o João Augusto em criança. Ele era idêntico ao filho do Gugu, ele também era muito, eu achava também ele parecido com naquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, não tinha o Mike TV? O personagem ficava atirando no primeiro Fantástica Fábrica de Chocolate. Não no do Johnny Depp, eu tô falando no primeiro mesmo. Tinha o Mike TV, né? Era igualzinho esse ator, esse menino. E ele era criado pelo pai, a mãe dele tinha meio que abandonado. Não sei se eles fizeram algum acordo de pagar alguma coisa pra ela, mas ela só via esse menino assim, às vezes, um final de semana por mês. Eu sei porque nessa época eu estava na catequese na igreja. Eu era catequista. Então, esse menino, ele só via a mãe dele uma vez no mês. E ele era criado pela avó, pelo pai e pelo avô. Então, a gente percebia, eu, mais algumas pessoas, que eles meio que mimavam muito o menino, e eles não são assim de olhos azuis. O menino tem olhos azuis e a família em si não tem, não é tão branca assim. E teve um dia que foi um outro netinho dessa mesma família, ou seja, um menininho que era igualzinho, gente, não tinha o que tirar. Ele era igualzinho essa família, que no caso, se fosse dizer quem era o neto, eu ia dizer que era esse outro menino. Aí esse menininho se sentou do lado da avó, ou seja, do lado esquerdo da avó. O outro neto, que é o loirinho, sentou do lado direito. Aí essa mulher do nada, ela falou assim mesmo: se levanta daqui, vai sentar lá do lado do teu avô. Tipo, aí a gente ficou olhando assim, tipo, deu pra ver assim que ela falou tipo com desprezo. Ela usava o neto mais branco como se ele fosse um papel de amostra, né? Papel de amostra, fosse uma coisa que ela quisesse mostrar para os outros, enquanto que o outro neto, que realmente parecia com o marido dela, era idêntico, ela estava desprezando, sabe? Ela demonstrou que não gostava. Agora, eu não sei se na adolescência esse menino, que ela tanto puxou o saco, se ele foi alguma coisa boa. Qualquer dia talvez até eu pesquise e grave outro áudio para falar como é que ele ficou. Mas assim, eu acho até que não, porque teve um Dia das Mães que a outra catequista entregou um papel de Dia das Mães e falou assim mesmo: escreve um cartão pra tua avó. Aí ele falou: eu? Ele falou assim: mas pra que eu vou escrever cartão pra minha avó? Eu tenho a minha mãe, ou seja, uma mãe que ele só via uma vez no mês. E que nem dava tanta atenção assim pra ele, que eu acho que até meio que fez um trato de vender ele pra ficar lá com o pai. E ele tava preferindo a mãe do que a avó, que tava botando ele nesse pedestal, né, por ele ser branquinho e tal. E também às vezes acontece assim de um neto que é criado mais próximo. O caso dele é basicamente esse, né? Mas às vezes o neto é criado assim como filho, né? Já aconteceu eu vou aqui citar um caso, mas não vou citar os nomes, né? Que a avó criou o neto, e quando ele ficou mais velho, assim, ela meio que criou aquela adoração, sabe? Por ele. Tem avós e avós também
que são capazes até de deixar uma herança só para um neto e não dar nada para os outros, pegar antes da pessoa morrer, né, entregar tudo para aquele neto que eles gostam mais e não entregar para os outros. Por isso que às vezes gera muita confusão, né? Apesar de que neto é uma coisa que não é o avô, a avó que escolhe, quem faz são os filhos, né? Eles que optam por fazer. Mas eu penso assim, que se você já tem esse problema na família, esse tipo de picuinha do neto preferido, não, eu acho que é melhor evitar certas situações, porque eu conheço duas que era assim, tinha a neta preferida, que foi criada pela avó, e a outra neta na mesma idade que reclamava que a avó não dava tanta atenção. O que as duas fizeram? Quando elas fizeram uns 16 anos, engravidaram ao mesmo tempo. Aí continuou a mesma picuinha. As duas adolescentes grávidas tiveram filhas, meninas, que continuam, seja, perto da idade. Se você tem alguém que você odeia, assim, um primo que você odeia, tente não ter filhos próximo da mesma época que essa pessoa, sabe? Para não conviver. Eu, graças a Deus, não tenho filho, mas eu penso assim. Se eu tivesse uma prima assim que eu odiasse mesmo e que eu soubesse que ou ela tinha inveja de mim, que quem é o preferido diz que o outro tem inveja, né? Ou que eu achasse que ela era a preferida, eu evitaria ao máximo fazer filho ao mesmo tempo para nascer e ter a mesma idade que o filho da minha prima que eu odeio, sabe? Então, eu acho que tem que ser pensado. Se a minha opinião existe sim um neto preferido, e às vezes não é nem disfarçado, às vezes o avô e a avó entregam a herança toda pro neto preferido, entrega coisas, dá escondidas coisas, assim como eu também acho que existe o filho preferido, mas filho preferido eu gravo outro dia. Então eu acho que sim, existe sim o neto preferido e não tem como disfarçar, dá pra perceber quem é o preferido, quem não é. Bem, era só isso que eu queria falar. Um beijo para todo mundo e tchau.